Mas aqui eu falei. Que aqui a gente não tem copeira, né? Então, tudo bem, porque eu não sabia mesmo. Muita coisa colocou. Bom. Falei. Bom dia. Vamos dar retorno, né, na prova de conceito do pregão 89/2023 com a empresa Smara PD. Compartilhar aqui minha tela. Hoje iniciaremos continuaremos no item 3.12 do patrimônio. Uhum. Isso, pode dar andamento, né? Pode. Pessoal, bom dia. Vamos começar pelo 12.1, primeiro item obrigatório do roteiro. O sistema deverá controlar o cadastro dos imóveis, veículos, imóveis intangíveis e acervos, oferecendo meios para controle de numeração dos bens patrimoniais que forem cadastrados no sistema e mecanismo para localização por unidade administrativa, tipo código de material, número de patrimônio, classe patrimonial, processo, tipo de documento, data de aquisição e incorporação. Tá, perfeito. Efetuar o login aqui no sistema. Então, aqui dentro do nosso cadastro aqui de patrimônio, a gente divide aqui em dois grupos, né? O mobiliário, onde a gente tem aqui o cadastro de acervo, intangível, móvel e veículo, e o imobiliário, que seria aqui o cadastro aqui dos imóveis. Então, você acessar primeiramente aqui o cadastro aqui do móvel, pesquisar um tombo aqui qualquer. Esse aqui, 334. Então, dentro aqui do cadastro, né, do mobiliário, então a gente tem aqui a parte aqui da numeração do tombo, onde o sistema ele controla aqui essa numeração, ela pode ser informada de forma automática ou de forma manual na incorporação. Então, o sistema tem todos os dados aqui para controle, né, do nosso patrimônio. Então, ele tem aqui a unidade gestora, a localização, a unidade orçamentária, a localização física. Aqui o material, né, o código do material é a descrição referente a esse patrimônio. A descrição, a observação, a gente tem aqui todas as outras informações aqui complementares do nosso patrimônio, a data de aquisição, data de incorporação, a data da baixa, no caso dele já está baixado, estado de conservação, situação. Aqui a classe, a forma de aquisição, o fornecedor. Quando se tratar de veículos, né, a gente tem os dados aqui relevantes e pertinentes aqui ao veículo. Aqui toda a parte financeira, né, que é informada aqui na incorporação do patrimônio, e no decorrer aqui da sua vida útil, a gente tem aqui o valor de aquisição, o valor atual, o tipo de vida útil, né? A vida útil aqui em mês, o valor residual, a cota de depreciação, aqui toda a movimentação, né, que o bem sofre aqui no decorrer da vida dele. Então, voltando um pouco aqui na tela aqui de filtro, né? Então, o sistema ele possibilita aqui os meios aqui de localização do bem pelo tombo, pela unidade gestora, aqui pela descrição, pelo exercício, a data de aquisição, data de incorporação, pela unidade orçamentária, situação, classe, material, série, estado de conservação, forma de aquisição, número e ano do BRM, os dados do veículo, quando se tratar de veículo. Então, vou pesquisar aqui um bem aqui qualquer. Vou colocar aqui uma unidade gestora aqui, 248. Filtrar aqui o exercício. Então, filtrei aqui a unidade gestora, 248, exercício aqui de 2023. Então, ele já me traz aqui a relação aqui dos bens. A gente tem essa opção aqui de mais filtros, tá? Então, eu posso filtrar aqui pela observação gerais, pelo tipo de documento. Vou colocar um tipo aqui que tem pouco relacionamento, né, para não demorar muito aqui a consulta. Então, eu filtrei ali por comunicação interna ali. Se eu entrar aqui no cadastro aqui de um bem, eu vou visualizar aqui, ó, dentro da dotação, aqui tem o tipo de documento, então eu filtrei aqui por comunicação interna. Da mesma forma, eu consigo filtrar aqui pela descrição, por parte aqui da descrição. Então, ele me trouxe aqui tudo que é impressora, então o sistema ele permite fazer filtragem aqui, né, por todas as colunas aqui, demonstradas aqui na grid.
Da mesma forma, isso ocorre para os outros tipos, tá? De patrimônio. Então, vou pesquisar aqui os acervos. Por exemplo, colocar aqui 2023. No caso aqui, eu vou colocar uma editora aqui, qualquer. Então, eu filtrei por 2023, editora Saraiva. Então, ele me trouxe aqui a relação dos bens. Da mesma forma, ele permite a gente filtrar por todas as colunas aqui da grid. Então, dentro aqui do cadastro aqui do acervo, ele também vai constar todas as informações. Então, eu tenho o controle aqui pela numeração do tombo. Os mesmos dados que tem lá no móvel, né, para controle físico, orçamentário do bem. Então, tem a unidade gestora, unidade orçamentária. Aqui o código do material, descrição, observação. Aqui a gente tem a data de aquisição, data de incorporação, estado de conservação, situação do bem. A classe aqui, a forma de aquisição. Então, se eu voltar aqui também tentar filtrar pela classe, né, conforme fala ali na prova. Então, se eu colocar aqui a classe 31, ele vai filtrar para mim só os bens dessa classe aqui. A mesma coisa ocorre aqui no intangível. Então, vou filtrar pelo exercício aqui, 2023. Então, ele me trouxe aqui a relação aqui de todos os intangíveis. A gente pode filtrar também pelo intervalo aqui de data. Então, aqui eu vou demonstrar com o intervalo aqui de data. Então, ele me trouxe, tá vendo, somente 2 bens aqui, nesse intervalo aqui de data aqui, dos intangíveis. Então, aqui ele traz aqui também, tem o controle aqui de numeração do tombo, a localização, unidade orçamentária, descrição, observação, data de aquisição, data de incorporação, situação do bem, estado de conservação, classe, forma de aquisição. E para finalizar, a gente tem aqui o cadastro aqui de imóveis. Então, filtrei aqui por exercício, ele trouxe todos os imóveis aqui, com os respectivos dossiês e o número aqui de controle, seria essa inscrição, o número sequencial dentro do sistema. Da mesma forma, ele permite a gente filtrar por todos os campos aqui na grid, ok? Ok. 3.12.2. Permitir o controle do ciclo de vida do ativo, desde a sua aquisição integrada ao módulo de contratações, incorporação patrimonial, reavaliação, transferência, depreciação e baixa. Eu vou pesquisar um patrimônio aqui, já cadastrado aqui dentro do sistema. 3, 3, 4. Então, aqui a gente tem um patrimônio, tá? Que ele já foi baixado. Então, aqui dentro do administrativo, a gente tem a data aqui de aquisição dele, 2020, a data de incorporação também 2020, e a data da baixa. E a gente tem aqui dentro do financeiro, né, todos os valores aqui correspondentes a toda a movimentação, ao ciclo de vida do bem. Então, ele foi incorporado aqui no valor de 390, o valor atual dele no momento da baixa era 13,05, vida útil dele 12 meses, valor residual 3,05, a cota de depreciação mensal. Então, aqui o sistema vai controlando, né, todo o ciclo de vida útil do bem. Então, ele teve uma incorporação aqui dia 25/2, depois ele teve algumas transferências aqui de UG, transferência de classe. Aqui ele foi feita uma reavaliação, onde gerou um ajuste aqui diminutivo dos exercícios anteriores. Iniciou-se a depreciação aqui do bem, então ele vem fazendo a movimentação durante todo o ciclo de vida dele, até a baixa dele, onde teve a baixa do valor bruto do bem, a baixa da depreciação acumulada, encerrou o ciclo de vida do bem. Então, o sistema ele controla, né, toda a movimentação com tudo que vem ocorrendo aí do bem durante todo o ciclo de vida dele dentro do sistema. Ok? 3.12.3. A incorporação de bens patrimoniais, móveis, veículos, acervo intangível deverá ser efetuada de maneira integrada às movimentações de entrada do almoxarifado, realizando automaticamente a saída do almoxarifado quando da incorporação. Esta movimentação também deverá gerar movimentos de maneira integrada ao módulo orçamentário contábil, a respeito da saída do almoxarifado e incorporação no grupo de bens, classes patrimoniais correspondentes. Tá, perfeito. Vou pesquisar um outro tombo aqui, para a gente demonstrar toda essa integração dele. 72.
Então, vou acessar aqui, tá o cadastro aqui do meu bem. Então, aqui a gente tem aqui na parte administrativa a data de aquisição dele, no mês 3, a data aqui de incorporação no mês 4. Então, a gente tem aqui os dados aqui do BRM, tá, que foi incorporado esse bem. Vou acessar outro sistema, outra aba aqui para ir mostrando as outras informações aqui. Então, aqui a gente tem o BRM 3099 aqui, de 2023. Se a gente verificar o item aqui, o código do material, a mesma câmera aqui, para videoconferência, tá? Então, 3023. Então, aqui a gente tem o mesmo código aqui de material, que é a mesma câmera aqui. Que a gente tem aqui os dados financeiros, né, o valor de aquisição dele, que foi de 1.189. Então, vou demonstrar agora a movimentação dele refletindo na contabilidade. Primeiro eu vou mostrar o Cardix dele também, só para a gente visualizar, explanar a saída dele. Como chefando. 48, material 5, 52, 19, 537, 23, 30 do 23. Então, aqui a gente tem a movimentação do bem, tá? Então, aqui foi a entrada aqui da nota fiscal, 169, então o valor aqui de 1.189. Aqui, quando teve a saída dele na incorporação, né, do almoxarifado, então o valor também saindo aqui de 1.189. Vou demonstrar isso aqui no contábil também. Então, aqui dentro aqui da parte de integração sistemas, a gente tem aqui primeiramente a parte aqui do almoxarifado. Então, vou filtrar os movimentos aqui do mês 3, que foi onde foi efetuada a entrada aqui da nota fiscal. Vou filtrar aqui a classe contábil 50, né, como material permanente, então material permanente. Então aqui a gente tem a entrada aqui dia 31/3, no valor aqui de 1.189, que é respectiva que é o valor da entrada aqui do BRM, da própria incorporação do bem. Se a gente entrar agora aqui nos movimentos do patrimônio, então, aqui no patrimônio, dentro dos movimentos, aqui eu tenho o mesmo valor refletido aqui, ó, de 1.189,30/4, referente à incorporação do meu bem. Então, ele tem aqui qual foi a conta contábil, né, de destinação e classificação do meu bem. Então, se eu visualizar aqui o movimento, ó, eu consigo verificar que esse patrimônio, tá, ele foi efetuado a incorporação aqui na contabilidade, decorrente aqui do BRM 3099, que é o mesmo BRM que consta aqui, né, dentro aqui da parte do patrimônio. Ok? 3.12.5, o sistema deverá controlar os bens de acordo com a classificação do grupo de bens contábeis e classe patrimonial, para todos os tipos de bens, facilitando a contabilização de valores. Então, aqui dentro do patrimônio, cadastro auxiliares, aqui a gente tem as classes aqui patrimoniais, tá? Então, aqui o sistema ele traz toda a relação aqui de classe, então, se eu pegar aqui bens móveis, tá? Ele vai me trazer toda a relação de classe aqui com o tipo de desvalorização de cada uma. Dentro da classe aqui a gente tem também o percentual do valor residual ou percentual da vida útil, pode ser aplicado tanto na reavaliação quanto na incorporação do bem. Se eu clicar, por exemplo, o grupo aqui de bens imóveis, da mesma forma ele vai trazer todas as classes aqui de bens, intangível,
Então, ele traz aqui todos os bens tangíveis, né, o tipo de desvalorização, aqui amortização, e sempre que a gente vai efetuar, né, a incorporação de um novo bem, o sistema ele vai obrigar, né, a gente a informar aqui a classe, ou já vai até atribuir a classe aqui de maneira automática, quando já estiver associado lá no próprio cadastro do material, a fim de já definir a classe, né, para efeitos de contabilização do patrimônio. Ok? 3.12.6. Quando se trata de bens móveis, deverá conter no mínimo as informações: unidade administrativa responsável pelo numeriano do processo administrativo, o bem, a descrição, o código do material correspondente, número do registro patrimonial, tom, o atual e o anterior, informações acerca da aquisição, data de incorporação, estado de conservação, documento / boletim de recebimento do material, número do empenho, se a vida útil é definida ou indefinida, e nos casos definida qual o prazo, valor de aquisição, histórico de manutenções de depreciação, valores acumulados de depreciação e valor líquido do bem, e observação do bem. Então, vou filtrar aqui um outro bem aqui dentro do sistema. Sobrou. Então, vou acessar aqui esse patrimônio, é um monitor. Eu tô acertando. Então, dentro aqui do cadastro aqui do bem, a gente tem todas as informações, né? Tem o tombo dele, aqui o número e ano do processo, a minha unidade gestora, a localização orçamentária dele, a unidade orçamentária, o número de série. Aqui eu tenho a minha localização física, mesa 45. Mais abaixo aqui eu tenho o código do material, a descrição do material, a observação. Indo para a aba aqui administrativa, aqui a gente tem aqui a data de aquisição, a data de incorporação, o estádio de conservação, a situação. Aqui a classe do bem, equipamentos, tecnologia e informação, a forma de aquisição, compra. Aqui o fornecedor, de onde originou a compra, aqui, filial Bahia. Dentro aqui da dotação, a gente tem aqui o número e ano do BRM. Aqui eu tenho o número do empenho, que foi o empenho 6, que me originou aqui essa compra. Aqui no financeiro, a gente tem aqui o valor de aquisição, o valor atual, o tipo de vida útil, a vida útil em mês, o valor residual. Aqui a cota de depreciação. Aqui a gente tem aqui a movimentação financeira. Então, tem o movimento aqui de incorporação e o movimento depois de depreciação. O sistema vai registrando aqui o valor da minha depreciação acumulada. Para esse caso aqui é 22,68. A gente também tem os movimentos aqui de transferência, quando o bem é transferido de uma unidade orçamentária para outra, e as observações gerais aqui do bem. Ok? 3.12.7. Quando se trata de veículos, deverá disponibilizar ainda os seguintes campos: tipo de veículo, tipo de tração, placa, Renavan, chassi, ano de fabricação, ano modelo, cor e modelo. Então, vou acessar um veículo aqui, já cadastrado aqui dentro do sistema. Então, aqui a gente tem um veículo Gol 1.6, marca Volkswagen. Aqui eu tenho a classe dele, veículo de tração mecânica. Então, sempre que se tratar de um veículo, o sistema habilita aqui essa abinha aqui, veículos. Então, aqui a gente tem todos os dados aqui do veículo, a placa, o ano de fabricação, o ano do modelo, a marca, aqui o tipo, a cor, o chassi, Renavan, o número da frota, aqui o tipo de combustível, indicador de propriedade, e aqui o tipo aqui de tração, 4x4, dianteira, integral ou tração traseira. 3.12.10. O sistema deverá permitir o cadastro e o controle de bens imóveis, incluindo unidade gestora, unidade administrativa responsável, descrição do imóvel, numeriano do processo, destinação, dados do endereço do imóvel, inscrição municipal, loteamento, dados de registro de cartório, matrícula, folha, livro, forma de aquisição, classe patrimonial e contábil, lei e decreto municipal sobre incorporação, medidas e áreas construídas, proprietários anterior e atual, valor de aquisição, reavaliações, depreciação mensal e acumulada, assim como emitir relatórios utilizando filtros de pesquisas de tais dados. Perfeito. Então, aqui eu vou acessar o menu aqui, patrimônio, imobiliário e imóveis. Vou filtrar aqui um dossiê. 5, né? 5.023/0.
Então, aqui a gente tem o cadastro aqui do imóvel, tá? Então, aqui eu tenho o número aqui de dossiê, esse número aqui de inscrição, que é um sequencial aqui automático do sistema para controle. Então, aqui a gente tem a descrição, a EMF-EBER, a unidade gestora, a unidade orçamentária, que a gente tem a data de aquisição, a data de incorporação, data da baixa quando tiver baixado. Aqui a situação do bem, o estado aqui de conservação, o grupo dele, bens de uso especial, a classe aqui, imóveis de uso educacional, aqui a conta contábil aqui do bem, então imóveis de uso educacional, aqui a forma de aquisição, a destinação do bem, a utilização. Só. Saiu. Tá. Aqui a gente tem as observações do bem, aqui a localização, então aqui a gente tem o endereço, o logradouro, o número, bairro, complementa, aqui o loteamento, a quadra, o número do lote, aqui o proprietário atual, o proprietário anterior, se tivesse algum doador também, tipo da transferência, a inscrição municipal. Aqui na parte de registros, aqui a gente tem opções para informar aqui o registro dele em cartório, a matrícula, o nome do livro, a folha, a zona, aqui o número de registro. Aqui a gente tem outras informações também, o decreto municipal sobre a incorporação do bem, o contrato. Aqui a gente tem essa aba aqui de metragem, área construída. Então aqui tem a área total dele, percentual aqui de ocupação. Aqui embaixo tem mais um outro detalhamento aqui. Então a gente tem aqui a área total, a área parcial, benfeitorias, remanescente, coordenadas, certificado de conclusão, se possui vagas em garagem, quantidade de vagas, data da reavaliação. E a gente tem aqui a parte aqui financeira, onde a gente tem aqui o valor de aquisição, o valor atual, tipo de vida útil, aqui a depreciação acumulada, o valor residual, a vida útil, a cota de depreciação mensal, que o sistema também mostra toda a movimentação do bem. Então ele teve aqui uma incorporação, algumas transferências, algumas depreciações aqui que ocorreram no longo do período aqui de movimento de ciclo de vida útil do bem, que a gente tem a parte de movimentação, todas as unidades orçamentárias aqui que o bem foi transferido, a parte aqui para anexar arquivos ou fotos aqui dentro do cadastro aqui do bem. E aí, finalizando, a gente tem aqui a parte aqui de emissão do relatório. Então, aqui a gente tem o relatório aqui, ele tem todas as mesmas opções que tem lá no cadastro, né, para a gente filtrar. Então, ele tem o ano de aquisição, dossiê, processo, G, utilização, unidade gestora, classe, forma de aquisição, destinação, aqui a descrição, dados aqui do cartório, folha. Então, vou pesquisar um dossiê apenas para emitir o relatório aqui mais rápido. 023/00. Então, o relatório ele vai trazer as mesmas informações que contam lá, né, no cadastro do bem, registro, dossiê, unidade orçamentária, data de aquisição, forma de aquisição, proprietário, inscrição municipal, classe patrimonial, classe contábil, proprietário anterior, unidade gestora, os dados de endereço aqui do bem, as informações financeiras aqui, como valor de aquisição, valor atual, cota de depreciação, as informações aqui da área construída, a metragem, o decreto, o processo e observações aqui do bem. Ok? A gente vai para o 14, 3.12.14. O sistema deverá permitir o controle de bens patrimoniais cedido para utilização a órgãos da administração pública ou a particulares. Então, aqui dentro do patrimônio, a gente tem aqui o cadastro aqui de seção de uso. Pesquisar um cadastro aqui já efetuado aqui dentro do sistema. Então, ele traz aqui os dados, né, alguns dados aqui, o tipo do patrimônio móvel, aqui o código da pessoa, número e ano do processo, a data, aqui uma observação aqui referente à seção de uso, quais são os patrimônios aqui dessa seção. Então, o sistema traz os dados aqui dos patrimônios, né, constantes aqui dessa seção de uso. E também permite aqui anexar arquivos, né? Então, por exemplo, aqui ele permite anexar o termo assinado aqui da seção de uso. Ok? 3.12.15. O sistema deverá permitir o registro e declaração de inservibilidade de bens
para processos futuros de alienação e baixa, concluindo o desfazimento de bens. Então, aqui dentro do patrimônio, movimentos, a gente tem a rotina aqui de declaração de servibilidade. Vou pesquisar uma já lançada aqui no sistema. Então, aqui acessei aqui a declaração 26 de 2023. Vou esperar ela carregar aqui. Então, aqui a gente tem os dados aqui da declaração de servibilidade, qual a unidade gestora, que o usuário que criou ela, a data da declaração, o número e ano da declaração, o processo, aqui a classificação dos bens, o tipo de patrimônio, aqui o motivo, né, da declaração aqui de servibilidade, e aqui todos os patrimônios, né, que vão fazer parte aqui dessa relação aqui da minha declaração aqui de bens inservíveis. Agora, 3.12.17. O sistema deverá permitir o controle de bens de terceiros cedido ao município, em comodato ou outras formas de cessão, por convênio, contrato administrativo ou cessão de uso, disponibilizando campos para a entrada de dados referentes ao processo. Então, aqui dentro do patrimônio, a gente tem aqui o cadastro aqui de bens de terceiros. Filtrar aqui por exercício aqui. Tem duas seções aqui, dois cadastros aqui lançados aqui dentro do sistema. Vou acessar um aqui. Então, aqui ele traz aqui qualquer descrição, né? Terreno, sede aqui da senha, o usuário, o número do processo, o mês e ano, o valor do bem, o estado aqui de conservação, aqui o proprietário, a unidade aqui orçamentária, a observação. Aqui tem alguns dados aqui administrativos, né? Tipo de disponibilização. Aqui o documento aqui de disponibilização, o número do documento. Aqui tem as partes aqui da dotação orçamentária, caso queira informar. Observações gerais, ele permite também anexar arquivos aqui, dentro aqui do cadastro. 3.12.18. Para o controle de bens de terceiros, o sistema deverá disponibilizar o seguinte campo: número de registro, descrição do bem, proprietário do bem, estado de conservação, localização, data de entrega do bem, previsão de devolução e data efetiva de devolução. Deixa eu voltar aqui no cadastro. Então, o sistema aqui, ele tem os dados aqui, né? Vou voltar aqui dentro do administrativo. Então, ele tem aqui a data de entrada, a previsão aqui de devolução, aqui a data aqui de devolução. Se tiver alguma prorrogação, é possível prorrogar também aqui a devolução. E os outros dados aqui que eu já havia informado aqui, como estado de conservação, né, e o próprio valor aqui do bem. 3.12.19. O sistema deverá permitir o lançamento dos valores referentes a obras em andamento de contratos vigentes. Então, o sistema ele permite, né, a gente controlar as obras dentro do sistema aqui de duas formas. A gente tem aqui um cadastro resumido aqui, gerenciamento aqui de obras. Então, aqui ele tem várias obras aqui lançadas aqui para várias unidades gestoras aqui dentro do sistema. Então, aqui ele tem a unidade gestora, o número de registro, o nome da obra, a descrição aqui da obra, previsão de início e término, qual foi o valor liquidado até o momento, e os dados aqui do contrato. A gente também permite efetuar o controle de obras, né, já associado aqui ao módulo aqui de almoxarifado, então aqui dentro aqui do sistema de obras. Eu vou pesquisar aqui uma obra. Então, aqui eu tenho a obra aqui 42 aqui de 2023. Então, aqui tem os dados aqui da minha obra, o nome da obra, construção aqui da US, o objeto aqui contratado, os dados aqui de previsão de início, previsão de fim, qual que é o fornecedor, né, que está realizando aqui essa obra. Aqui tem os dados do contrato, então essa obra está associada aqui ao meu contrato, 42 aqui 2023, a essa aqui licitação. Então a publicação foi em 3/2/2023, e o sistema ele controla, né, os valores aqui das medições. Então toda vez que é efetuado uma medição, um lançamento no BRM no sistema, ele automaticamente, tá vendo, já associa aqui a medição à minha obra, então eu não posso editar ela,
porque foi um BR, essa medição ela veio oriunda, né, de um BRM. Então o sistema vai controlando aqui também todos os valores aqui liquidados, tá, das obras aqui em andamento. Ok? Aí sim. Mais uma estrelinha. Agora, Ele vem lá do almoxarifado. Lá no BRM, quando é um BRM de obra, serviço de engenharia, ele habilita para associar a obra. Aí ele já vai a medição direto para a obra. Aí eu consigo tirar relatórios lá da obra para saber tudo que foi liquidado dela. É porque daí dá para integrar depois para poder fazer a incorporação patrimonial. Isso que acontece. Que é o Deixa eu voltar aqui, que mostrar aí sai aqui para obras você. em andamento. E vai dar baixo na obra de andamento e entra na incorporação. Aí aqui dentro do cadastro aqui da obra, o que acontece? Porque hoje Ele funciona parecido com o sistema de contrato. Isso, aqui ó, você consegue vincular ela com um imóvel, tá? Então, quando você encerrar a obra, ele já vai gerar essa movimentação dentro daquele imóvel. Ou, se ele não tiver associado a um imóvel, quando você finalizar, ele também pode associar e cadastrar um novo imóvel. Ele já vai gerar um movimento lá de incorporação por construção, já associados com um imóvel novo, por exemplo. a gente só vai precisar integrar com obras, porque o recebimento definitivo eles informam no sistema de obras web. 3.12.25. O sistema deverá permitir transferências e registro histórico de movimentação de bens entre unidades administrativas, da mesma unidade gestora, registrando o estado de conservação no momento da... Então, aqui dentro de patrimônio, movimentos, a gente tem aqui a parte aqui de transferência. Vou pesquisar uma transferência aqui, já realizada. 15.67.95. Então, aqui eu tenho uma transferência aqui, ela é da mesma unidade gestora, né? Ela só mudou aqui a codificação aqui da unidade orçamentária, então ela saiu da coordenação especial e foi para o controle aqui de patrimônio. Aqui a gente tem os itens, tá, que foram transferidos, também está dentro do cadastro aqui do bem. Então, esse bem aqui, o 173609, é um dos que constam aqui na relação aqui da minha transferência, né, aqui é a estante. Então, se eu vier aqui dentro da movimentação, né, eu consigo visualizar também, aqui tenho a transferência aqui, onde ele saiu da coordenação de educação especial e foi para a coordenação aqui de controle de patrimônio. 3.12.26. O sistema deverá permitir a transferência e registro históricos das movimentações de bens entre unidades gestoras diferentes, e que ocorra variação patrimonial. Então, vou pesquisar aqui outra transferência. 15.67.4442. Então, aqui eu tenho uma transferência entre unidades gestoras diferentes, né? Então, ele saiu aqui da Secretaria de Governo e Comunicação, unidade gestora 10, e foi para a unidade gestora 38, Secretaria de Gestão, né, e Planejamento. Então, aqui eu tenho a relação aqui de todos os bens que foram transferidos. Vou entrar no cadastro de um aqui para demonstrar aqui a movimentação dele. 16.10. Da mesma forma aqui eu tenho a movimentação, né, do bem, quando ele sai, então aqui foi essa movimentação aqui, quando ele saiu aqui da 010, foi para 048, e aqui no financeiro a gente também tem um histórico aqui da movimentação dele, tá vendo? Então quando ele tem uma transferência aqui de UG, né, ele gera aqui a movimentação saindo de um UG e entrando aqui em outro G, então sendo ele registra também essa movimentação contábil quando são Gs diferentes. 3.12.34. O sistema deverá permitir a avaliação de bens registrando o prazo de vida útil, valor de mercado, valor apurado de reavaliação ou valor de valor recuperado. Então, aqui dentro do patrimônio, movimentos, a gente tem a rotina aqui de reavaliação financeira. 4. Vou pesquisar, né? 4, 35, 31. Então, aqui a gente tem o cadastro aqui de uma reavaliação, tá? Então, aqui eu tenho o tipo do patrimônio, a data aqui da minha reavaliação, então a gente reavaliou essa cadeira aqui de interlocução,
Aqui são os dados do patrimônio no momento aqui da reavaliação, né? Ele estava nessa unidade orçamentária. O valor atual dele era R$ 24,79, a vida útil econômica dele era 60, o valor residual era 5,55 e a cota de depreciação 0,83. Aqui foi uma reavaliação efetuada de forma manual, onde foi definido o tipo de vida útil indefinida aqui para o bem, estado de conservação péssimo, e o valor da reavaliação foi 50 centavos. Então, como ele tinha o valor atual de R$ 24,79, né, o sistema gerou uma movimentação aqui negativa de 24 aqui em 29 para ajustar o valor do bem para 0,50. Então, vou demonstrar a movimentação aqui dentro do cadastro aqui do bem. É culpar o próprio gesto que reavaliou. 24,82. Abaixo do valor residual. Então, se eu acessar aqui o cadastro do bem, aqui na aba financeira, a gente pode ver que o valor atual dele já está 50 centavos aqui, conforme aqui a reavaliação, tá? Então, aqui tem toda a movimentação aqui. Então, o bem ele foi reduzido aqui ó, em 24 e 29, conforme o resultado aqui da minha reavaliação. 3.12.35. O sistema deverá permitir o controle de incorporações quanto aos bens móveis, integrado ao módulo de contratações, controlando a quantidade a ser incorporada de acordo com a nota fiscal ou o documento correspondente. Então, aqui dentro do próprio cadastro aqui de bens móveis, né, a gente tem aqui a opção de incluir um novo registro. Então, o sistema ele vai listar todos os BRMs que deram entrada aqui no almoxarifado de material permanente. Se a gente visualizar, o sistema ele controla que isso aqui foi a quantidade de entrada dentro do BRM. Então, ele tem aqui a quantidade incorporada, né, e a quantidade aqui a incorporar. Então, a partir do momento que eu vou incorporando algum bem, ele já vai controlando aqui para mim quanto falta aqui de quantidade para mim incorporar. E a partir do momento que eu incorporei a quantidade total, né, esse BRM já vai sair aqui da lista aqui de bens aqui a incorporar. 3.12.36. O sistema deverá permitir o controle de baixas patrimoniais com base nos bens declarados como inservidos. Em caso de furto e roubo extravio, disponibilizar o campo para registro do laudo, motivo comprobatório da baixa e processo administrativo associado. Então, aqui dentro de patrimônio, movimentos, a gente tem aqui a baixa patrimonial. Vou pesquisar uma baixa efetivada aqui no sistema. Ah, tá, declaração primeiro. Vamos lá. Patrimônio, movimentos, declaração de servibilidade. Então, aqui tem uma declaração, tá, de servibilidade, aqui lançada aqui dentro do sistema. Então, aqui dentro dos itens, tá, a gente tem a opção aqui de incluir o laudo aqui do item. Então, se eu clicar aqui nessa ação aqui, o sistema vai abrir uma outra tela aqui, onde eu tenho a opção aqui de incluir o laudo. Tá? Então, se eu clicar aqui em mais, ele vai abrir uma tela aqui para colocar o código do laudo, o nome do responsável, a data de emissão do laudo. Eu consigo ainda anexar um arquivo aqui, PDF, Word, né, de qualquer extensão, referente ao laudo aqui desse patrimônio. 3.12.38. Quando se trata de baixa de alienação por venda, o sistema deverá registrar o valor de venda para apuração do ganho ou da perda com venda do bem. Agora sim, a gente vai lá em patrimônio, movimentos, baixa patrimonial. Vou selecionar aqui uma baixa. 2.2. Então, aqui a gente tem uma baixa, tá? Alienação por venda, aqui o tipo da baixa. Então, aqui eu tenho o valor total aqui da minha venda, 14.205,77. E aqui dentro dos itens, né, o sistema permite aqui a gente informar o valor de venda aqui de cada item para poder apurar se teve ganho, né, ou perda aqui na alienação desse item, conforme o valor dele aqui no momento aqui da baixa. 3.12.39. O sistema deverá permitir o registro de abertura do inventário patrimonial de bens, patrimonial por UG e por unidade administrativa e por tipo de bem, permitindo gerar todos os inventários de uma única vez, exportando para dados para coletor. Vamos lá. Então, aqui dentro de patrimônio e inventário, a gente tem a rotina aqui de inventário aqui patrimonial.
Então, o sistema permite aqui eu fazer a abertura aqui do inventário aqui por UG, selecionando qualquer UG aqui que eu quiser. Qual que nós vamos usar no teste de hoje? 18. Estamos fazendo a câmera aqui. Então, aqui eu consigo selecionar aqui na unidade gestora, aqui o tipo aqui de patrimônio, o meu período, a unidade aqui orçamentária. Selecionei só uma unidade orçamentária que não tem itens, nós temos que me dar aqui a informação, mas ele permite a gente gerar aqui por UG e por unidade aqui orçamentária. Da mesma forma, ele permite aqui a gente fazer a abertura de inventários por UG, gerando todos aqui de uma vez. Então, vou colocar uma unidade gestora aqui, 18. Tipo do patrimônio, veículos, anual, 2023. Então, aqui eu vou marcar a opção aqui, gerar para todas aqui as unidades aqui orçamentárias, tá? Realizar a abertura. Então, ele tem 15 unidades orçamentárias, ó, ele está gerando aqui todas para a gente. Então, ele já traz o log aqui do ID dos inventários, tá? Então, aqui eu gerei para todas as unidades orçamentárias aqui da SUG, de uma única vez. E a gente também tem aqui a parte aqui do inventário, tá? O inventário aqui para coletor de dados. Vou pesquisar um inventário aqui já. Qualquer aqui. Está sem. Mas que está sem. Espera. Vamos mover aqui. Aqui, esse aqui tem 14 itens aqui. Então, o sistema ele tem aqui a opção, ó, abaixo aqui, de exportar um arquivo texto, tá, para coletor de dados. Então, eu posso fazer a exportação. O sistema ele vai gerar vários arquivos aqui. Então, ele me gera um arquivo aqui com a relação aqui das unidades orçamentárias, tá? Para eu poder fazer um inventário, identificar qual a localização aqui do meu item. E esse INVPAT aqui é a relação dos bens, tá? Que constam aqui dentro aqui desse inventário. Então, os arquivos texto, né, eles podem ser parametrizados, estruturados conforme o modelo, tá, do coletor que vai ser utilizado para o inventário. Ok? 3.12.41. O sistema vai registrar as anomalias de localização de bens durante o inventário, isto é, bens localizados em determinados setores, mas pertencentes a outros para fins de futura regularização. Então, vou acessar dois inventários aqui. 6227. Então, aqui eu tenho dois inventários, tá, dentro do sistema. Então, esse inventário aqui da Secretaria aqui de Meio Ambiente, ele tem apenas um item aqui. Então, se a gente verificar, ele está habilitado esse bens localizados aqui de outro G. Por quê? Foi localizado aqui, ó, um bem de outra unidade orçamentária que é de outro G. Então, a localização atual 020, localização atual 022. Então, o patrimônio é esse aqui, ó, 164079. Se a gente entrar agora aqui no inventário da unidade orçamentária dele, realmente no sistema, a gente vai ver que está habilitado aqui bens localizados de outro setor. Então, a gente tem o mesmo bem aqui, como eu estou inventariando aqui a 020, Procuradoria Geral, ele foi encontrado aqui, ó, na 022. Então, o sistema ele já vai registrando, né, informando todas as anomalias aqui que foram sendo encontradas, né, para depois, posterior ajuste aqui dentro do sistema, quando a gente for finalizar aqui o inventário. 3.12.49. O sistema irá permitir a geração de etiquetas com código de barras contendo o número de tombamento do patrimônio, a fim de agilizar a execução de inventários de bens móveis por coletor. Tá. Então, a gente entrar aqui em patrimônio, relatórios eventuais. Ele tem aqui etiquetas aqui patrimoniais. Vou colocar um patrimônio. 8733. Então, ele trouxe aqui o meu patrimônio, tá? Meu forno micro-ondas. Então, o sistema ele tem vários padrões aqui de tipo de formato, né?
dependendo aqui do tipo do coletor aqui que vai ser utilizado. Então, ele permite aqui a gente gerar as etiquetas. Então, aqui ele gerou uma etiqueta aqui, código de barras, tá? Com a chapa do bem. Ele permite a gente gerar, por exemplo, um QR Code. Então, o sistema permite aqui gerar vários formatos aqui, tá? De etiquetas aqui para utilizar no inventário do bem. 3.12.50. O sistema deverá registrar e emitir o termo de responsabilidade individual por chefia e setorial dos bens patrimoniais, contendo no mínimo sequencial do item, número de patrimônio, tom, descrição do bem, data de aquisição, data de incorporação, valor de aquisição, forma de aquisição, classe patrimonial, vida útil remanescente, localização física, estado de conservação e valor atualizado. Tá, vamos lá. Então, aqui dentro do patrimônio, a gente tem os termos de responsabilidade. Então, o termo de responsabilidade padrão, por funcionário e por unidade orçamentária. Filtrar aqui um termo aqui de responsabilidade. 17, 80, 40, 20. Esse aqui não foi para o meu usuário. Então, aqui eu tenho um termo aqui lançado aqui dentro do sistema, tá? Então, ele tem para mim aqui a unidade gestora, aqui a data de emissão, tipo do patrimônio, tipo do termo, responsável, observações. Aqui ele traz a relação aqui de todos os patrimônios aqui dentro do termo. Ele permite a gente efetuar aqui a emissão do relatório. Então, se a gente visualizar aqui o relatório, ele traz alguns dados aqui, né? Minha unidade aqui administrativa, a sigla aqui do meu setor, o destinatário, né? Para onde estão indo esses bens. Ele traz todos os campos aqui. Então, ele vai trazer aqui os itens, né? De forma sequencial e numerada, o número do tombo, a descrição, a classe patrimonial, a data de incorporação, a data de aquisição, aqui o valor de aquisição, a forma de aquisição, a situação quanto à utilização do bem, o estado de conservação, o período de vida útil, o tipo aqui da transferência, a localização física e o valor atualizado aqui do bem. Então, no relatório, né, ele traz todas essas informações aqui do bem. Eu vi. Então, mas esse é o termo de transferência. Abre o... De responsabilidade. Tá aqui. Unidade. Tá, então, a gente tem aqui o termo também por unidade aqui orçamentária, tá? Qual período que a gente fez? Aí, tipo, Ah, tá. só o ano. 23. Aí você põe 14.001, tudo zero. Aí repete. Foi classico. Classico. Isso. Valor atualizado. Então, aqui ele vai trazer o termo aqui de responsabilidade, tá? Por unidade orçamentária. Então, ele traz os dados aqui da unidade orçamentária. Então, ele vai trazer todas as mesmas informações, tá? O item sequencial dele, o tombo, data de incorporação, data de aquisição, valor de aquisição, a forma de aquisição, a classe patrimonial, o estado de conservação, a vida útil, a localização física e o valor atualizado. E aqui embaixo a descrição do bem, ok? Tranquilo? Uhum. E aí a gente vai para o 1259. Uhum. O sistema deverá possuir rotinas de inventário de bens móveis, ativos, intangíveis, veículos e imóveis, possibilitando a informação de localização atual do bem e o estado de conservação. Então, vou acessar um outro inventário aqui, novamente aqui dentro do sistema. 11.582. Que referência da 2023. Então, vou acessar aqui o inventário. Isso que está encerrado.
pegar qualquer aberto aqui. Então, o inventário aqui é aberto, né, de 2023. Aqui a gente tem aqui a parte aqui da digitação. Então, o sistema ele permite aqui a gente informar aqui a situação do bem, o estado aqui de conservação dele, aqui no momento do inventário. Como ele também permite que a gente informar aqui, né, a localização física do bem e também informar ele aqui como localizado, já atribuída aqui a unidade orçamentária aqui do bem. Ok? 60. O sistema deverá realizar as movimentações necessárias no patrimônio para ajuste de bens, localização, estado de conservação, de acordo com o que foi informado no inventário. Vou pesquisar um outro inventário aqui já encerrado. Então aqui a gente tem o inventário já localizado, onde já foram efetuados aqui os ajustes. Então aqui na última aba aqui, por exemplo, ele tem aqui os estados aqui de conservação aqui que foram atualizados. Se a gente pegar esse bem aqui, ó. 7.656. Qual? 7.656. Pode ser qualquer um, pode ser esse mesmo aqui. Então aqui a gente tem qualquer estado aqui de conservação dele, tá? Na hora da realização do inventário, era regular, e durante o inventário ele passou para péssimo. Então vou acessar o cadastro aqui dele. Então, se a gente vier aqui no cadastro dele, aqui no estado de conservação, ele está aqui como péssimo, né? Que foi o estado dele aqui que foi atualizado, aqui definido aqui no inventário. 3.1261. O sistema deverá bloquear a movimentação de patrimônio para a unidade gestora ou unidade orçamentária que estiver com o inventário patrimonial aberto, a fim de garantir a confiabilidade nas informações do inventário. Então, eu vou demonstrar que os inventários aqui estão em aberto. Então, a gente tem todos esses inventários aqui em abertos, tá? Aqui em 2023, da semana, da Cenfa, da PGM e da CGM. Então, vou tentar efetuar a movimentação aqui de um bem que consta aqui na relação desses inventários aqui. Transferência, né? Jesus. Então, acessei aqui uma transferência aqui, tá? Da Procuradoria-Geral de Governo, da UG15. Então, a gente tem o inventário aqui em aberto aqui para ela. Então, se eu tentar efetivar aqui a movimentação, o sistema não vai permitir falar que os patrimônios estão vinculados a um inventário não encerrado. Então, ele não deixa a gente fazer a movimentação do bem. 3.1264. O sistema deverá permitir a geração de etiquetas com código de barra contendo número de tombamento patrimonial para fim de agilizar a execução do inventário de bens móveis para o coletor. Esse item nós já mostramos. Esse item está duplicado. Querem ver novamente? Mas da mesma forma, a gente vem aqui, né? Etiquetas aqui patrimoniais. 708733. Repete. Aqui eu vou mandar fazer a geração da etiqueta aqui novamente. Também vai gerar. Já tem até etiqueta aí no nosso modelo. Aquela ali, acho que é detalhada com brasão, eu acho. Isso aqui. Tem a descrição do bem, da descrição da É bonitinho, né? Só falta a gente comprar a impressão. Colorido. Tá bonito. Ok. Vamos para o 3.1265. O sistema deverá efetuar o controle mensal financeiro de bem, demonstrando o valor anterior do bem, o valor da baixa, reavaliação, depreciação, redução do valor recuperável, valor líquido da baixa e valor atual do bem. Emitindo o relatório da movimentação. Então, vou filtrar um bem aqui.
473. Não, porque isso aqui, né? O outro, não. Aqui a gente tem a aba financeira, tá? Então aqui eu tenho o valor aqui de aquisição do meu bem, 18,73, o valor atual dele 7,93, a vida útil, o valor residual, a depreciação mensal. Então aqui embaixo o sistema ele vai demonstrando aqui todas as movimentações que o bem teve, então ele teve incorporação, transferência de classe, aqui ele teve uma reavaliação onde foi gerado um ajuste aqui diminutivo de exercícios anteriores, aqui todos os movimentos aqui de depreciação do meu bem. E aqui a gente pode visualizar também que o sistema ele vai demonstrando aqui linha a linha, né, o valor atualizado do bem. Então, no último movimento dele aqui é 7,93, o mesmo que consta aqui no valor atual dele, bem como a depreciação acumulada, o sistema vai mostrando aqui ao longo do tempo. Se a gente emitir o relatório aqui de movimentação do bem, eu vou emitir aqui a conta corrente aqui do patrimônio. O bem é o 70,473, 11,19, 13,623. Então aqui a gente consegue emitir também um relatório, tá demonstrando toda a movimentação aqui do bem, todos os movimentos aqui que ele teve, aqui no decorrer aqui da vida útil dele. Vou colocar um período maior para trazer o momento de incorporação dele também. Então aqui a gente tem aqui a incorporação dele, em 1995, 1873. Então o sistema vai demonstrando aqui todos os movimentos do bem, e somando o total de movimentos, tá? A gente tem aqui 7,93, que é o valor atual do bem aqui, que consta aqui no cadastro dele também. Ok? 3.1266. O sistema deverá, a cada evento de lançamento de valores no controle patrimonial, possuir integração ao módulo orçamentário contábil sobre os eventos contábeis a serem efetuados. Qual patrimônio? Posso mostrar direto no contábil. Tá. Então, vocês são aqui a contabilidade, que o G nós colocamos. Semi 214. Nossa, esse caderno é legal. Então aqui acessei uma OG qualquer aqui, tá? Aqui dentro aqui da parte aqui, a gente já entrou outras vezes, né? Então dentro aqui da parte de execução, integração dos temas, patrimônio. Pode ser, esperar ele carregar aqui. Estamos no. Vou filtrar aqui a movimentação aqui do mês 4. Então, aqui dentro do contábil, né, se a gente filtrar aqui dentro da parte aqui de integração patrimônio, período, ele vai demonstrar aqui para a gente toda a movimentação, tá, que foi realizada, aqui oriunda aqui da integração com o patrimônio, aqui a conta contábil, né, toda a movimentação aqui que ele vai realizar. Que a gente já devia mostrado já nos itens anteriores também. Tá. A gente pode 3.1268. O sistema deverá possuir filtro de busca e localização de cadastro de bens patrimoniais. Então, dentro aqui do patrimônio, né, a gente tem vários campos aqui para poder fazer a busca aqui do material. Então, vamos colocar. Você já mostrou, claro. Isso é. Vou botar aqui computador. Ele vai trazer todos os materiais aqui para mim que tem na descrição aqui computador. Tudo bem esse dos filtros? Uhum. Então, vai para o 70. Você deverá permitir o controle de registro de bens imóveis aforados a terceiros. Então, aqui dentro do patrimônio imobiliário, a gente tem aqui o cadastro aqui de foro. Um exemplo aí, 2. Processo.
processo. Então aqui a gente tem um cadastro aqui já lançado aqui dentro do sistema. Então ele tem os dados básicos aqui do foreiro, aqui o endereço, né? Os dados aqui do contrato, então o número e ano do contrato, início e fim da vigência, o valor total aqui do meu contrato. Tem os dados aqui do ocupante e os dados aqui do meu imóvel, né? Vinculado aqui ao meu sistema aqui. 3.12.7.6. O sistema deverá permitir ao usuário com permissão específica a alteração do número do registro do patrimônio. Então, aqui dentro do patrimônio, né? Aqui em movimentos, a gente tem a rotina aqui de troca aqui de numeral. Uhum. Vou pesquisar um período aqui. Então, aqui são as trocas, tá, de chapa que foram efetuadas dentro do sistema. O sistema ele controla o histórico, né, qual que era a chapa anterior, e a chapa atual, né, destinada aqui ao patrimônio. 3.12.7.7. Classificar o cálculo de depreciação, exaustão ou amortização de acordo com o grupo e classe de bens patrimoniais. Eles trocaram aquela confusão que eles fazem. Primeiro eles incorporam, primeiro eles colocam plaqueta, depois eles incorporam. Aí na hora que eles entregam bens, entregam tudo errado. Cola a plaqueta errada. Fazem tudo errado. Então, isso aqui que eu já havia informado lá no início, né? A gente tem aqui o cadastro aqui de classe aqui por grupos de bem. Então, dentro de cada classe, a gente consegue definir aqui qual o tipo aqui de cálculo, né, que ele vai ser realizado. Então, se você pesquisar aqui os bens intangíveis, ele vai trazer aqui o tipo de desvalorização, amortização, a mesma coisa que os bens móveis aqui. Ele vai trazer para a gente o que é depreciação, e dentro de cada classe a gente pode definir os percentuais aqui de valor residual e da vida útil do bem. 3.12.7.8. Permitir o estorno de operações que envolvam lançamento e movimentações de bens quando cabido. Então, vou acessar um movimento aqui qualquer aqui, de uma baixa. Vou pesquisar uma baixa aqui, 12 de 2023. Então, ela é uma baixa aqui já efetivada, então o sistema permite aqui a gente efetuar aqui o estorno aqui da baixa. Vou colocar uma justificativa. Vai, cara. Vai estar processando. É, aqui também, né? Escalado. Beleza. Então, baixa estornada consenso. E as demais movimentações também, né, dentro do patrimônio, todas as movimentações aqui, ele permite a gente fazer os estornos também. 3.12.7.9. Permitir a reclassificação de bens de uma classe patrimonial e contábil para outra, realizando o movimento de incorporação e baixa, integrado aos eventos contábeis. Então, aqui dentro do patrimônio, a gente tem aqui a transferência aqui de classe, aqui nos movimentos. Vou pesquisar aqui alguma transferência aqui. Pesquisar um bem aqui que já foi transferido. 16.5990. Então, aqui a gente tem aqui uma transferência aqui de classe efetuada. Então, aqui tem a classe destino, né, instrumentos musicais. Então, aqui a gente tem um bem. Então, ele foi trocado de classe, tá? Foi para essa classe aqui, instrumentos musicais. Vou entrar dentro do cadastro aqui do bem. 16.59. Então, se a gente observar aqui no administrativo, ele já está na classe aqui, instrumentos musicais e artísticos. E dentro aqui do financeiro, o sistema grava aqui para mim também os movimentos aqui, tá? De transferência aqui de classe. Saindo o valor de uma classe e entrando aqui na outra classe.
312, 80. Permitir o cálculo patrimonial para a atualização dos valores dos bens. Então, aqui dentro do patrimônio, movimentos, a gente tem aqui cálculo patrimonial. Vou efetuar o cálculo aqui de Mogi. Então, o sistema ele permite aqui eu efetuar o cálculo. Aqui para vocês já é automático, né? No dia 1º ele já calcula, né, de todas as urgências, mas tem os clientes que preferem eles fazer o cálculo que eles não andam em dia. Então, aqui cálculo efetuado com sucesso. A gente consegue emitir o relatório depois do resumo contábil. Deus me livre. Fazer isso na mão era horrível. Imagina, 17 almoxarifados da saúde. Você tem que começar no primeiro dia do 17 da mês para terminar SERM. no... Não dava conta, não. Começa no dia Tinha dia que eu 1º. chorava, a gente saía às vezes meia-noite. Isso foi uma boa, né? Então, uma vez efetuado o cálculo, você emite aqui o relatório aqui do resumo contábil. E aí, nós encerramos o 312. Encerramos o 312. Agora, Aí, 313, que é a gestão de contrato. É desejável, não tem nem para pro... demonstrar. Aí vai para o 314, que é o sequencial prestação de contas. Posso pegar uma água para a gente continuar? Pode. tem que não. Tem água aqui? Tem conta. Ai, Jesus. Tudo trem para mim. Pode ir. Agora. 314.1, permitir a geração dos arquivos de almoxarifado e patrimônio em formato XML e atendimento aos cidades para envio ao tribunal. Então, aqui dentro do patrimônio, a gente tem aqui a geração aqui dos arquivos aqui, XML. Vou pegar um emoji pequenininho aqui, 18. 18? É, 18 da... Ah, não é 18, deu 2 quadros. Então, aqui ele tem todos os arquivos aqui XML, né? O envialme, o envim, o envimov. Fazer a geração aqui do arquivo. Deu 4, né? Então, ele gerou aqui para mim, tá? O arquivo. Vou extrair ele aqui para poder demonstrar. Então, ele vai gerar aqui o arquivo com relação aqui de todos os materiais aqui em almoxarifado. Da mesma forma, vou gerar aqui do patrimônio.
Quer deixar girando? A gente vai indo para os outros? Que é o Sim, PDF? por favor. Então, vamos lá. Aí a gente vai para o... Não, o 2, André. Isso. Permitir a emissão dos relatórios em PDF de acordo com o TCE referente à prestação de contas de almoxarifado e patrimônio. Tá, então aqui dentro do almoxarifado, relatórios, a gente tem aqui os relatórios aqui da IN 43. Vou pegar uma G menor agora, né? Ó, 14, né? Assim. Então aqui a gente tem todos os relatórios aqui, resumo aqui de inventário, os demonstrativos aqui analíticos. Tá? Então aqui ele gerou para a gente aqui a tabela 14 aqui, o demonstrativo aqui do inventário aqui do almoxarifado. Então a gente tem os saldos aqui do inventário físico do almoxarifado, os valores registrados aqui na contabilidade. Eu posso fazer também o demonstrativo analítico. Então ele gerou aqui, né, todas as entradas aqui e as saídas, definidos aqui pelo tipo, compras, doação, outras aqui o total. Posso também gerar a tabela 16, que é relativa aos materiais permanentes aqui em almoxarifado. Então, da mesma forma aqui, ele tem o saldo anterior, entradas, saídas aqui, o saldo atual. E a tabela 17, que é o demonstrativo analítico aqui da movimentação dos materiais permanentes. Então, ele também vai gerar aqui todas as entradas aqui e as saídas. E depois a gente tem a parte aqui do patrimônio. Então, da mesma forma aqui, a gente tem relatórios eventuais. A gente tem aqui as tabelas 10, 11, 12 e 13. São os bens móveis e imóveis, os demonstrativos, analítico. Eu vou gerar aqui o resumo dos bens móveis. Então, ele gerou aqui para a gente aqui a tabela 10, né? Então, tem aqui a conta contábil dos patrimônios, então as entradas, saídas, aqui o saldo bruto, a depreciação e aqui o saldo atual, então os valores registrados no patrimônio e na contabilidade, permite a gente fazer a emissão também das entradas e saídas aqui de forma analítica. Então, aqui ele gerou todas as movimentações aqui de forma analítica, então todas as entradas aqui por incorporação, doação, outras, e as saídas por alienação, doação, perdas ou outras, permite a gente gerar também aqui a parte dos imóveis. Então, aqui ele gerou aqui a movimentação aqui dos imóveis, também permite gerar de forma analítica as entradas e saída aqui dos imóveis. Então, ele gerou aqui para a gente a movimentação analítica aqui também dos imóveis. Ok? O próximo. 14.4. Geração de todos os arquivos para atendimento da IN 68 ao TCE referente ao módulo Cidades Consultação. Vou logar aqui, em outra aba aqui, para ver se vai demorar um pouquinho para gerar também. Devia ter validado ontem isso naquela que você Aqui, gerou, acabou de gerar aqui, vamos lá. né? Todos... Geramos bastante. Então, ele gerou aqui o INVIMOV dos imóveis. Não, esse é Do item anterior, isso. Acabou de gerar agora.
que é a parte do XML. Uhum. Então, ele gerou aqui a relação aqui de todos os bens patrimoniais aqui referente àquela UG. Ok. Ok? Vamos continuar agora o item que a gente está. O 3.14.4, que é os relatórios para atendimento à IN 68. Então, aqui a gente vem em prestação de contas, geração dos arquivos. Vou pegar aqui um UG aqui. Não, esse não. Não, vai. Acabar a energia. Finais. Que é grande. A gente já não queremos morrer. Tem que tirar uma PGM, CGM. Você gosta. Vamos para o próximo enquanto esse gera também? Vamos. São os termos de inventário. Não, ainda tem Os 5. O 5 da instrução ainda. Permitir a geração de relatórios prévios antes da geração de arquivo com análise de eventuais inconsistências serem sanadas antes da geração dos arquivos para envio ao TCE. Então, aqui dentro da geração dos arquivos, eu posso colocar aqui a unidade gestora, o período aqui que eu vou fazer a geração e verificar, né, se tem alguma pendência aqui. Então, posso gerar um relatório aqui. Pensar um pouco. É Sérgio. É Sérgio. Não, para ver as inconsistências. Os outros UG não vai ter inconsistência. Tem. Aí, ó, já gerou, gente. Tá. Então, ele gera aqui, tá? A unidade gestora, o código dela no TC, a data que a gente gerou o relatório. Então, ele mostra aqui a fase, tá? Todas as inconsistências, tá? Aqui que não foram preenchidas, tá? Dentro do sistema aqui, que são obrigatórios aqui dentro aqui do sistema, tá? Então, ele gera para a gente aqui o relatório aqui de validação. 3.14.6 vai ser rápido. Nós geramos ontem. Permitir a geração e emissão do termo anual de inventário de estoque de bens em almoxarifado por tipo de bem, conforme o modelo exigido pelo TCE, para o envio da prestação de contas. Você me mostrou ontem. Nós mostramos ontem. Foi giro rápido. Declaração. Isso, então declaração anual de inventário. Então, o item... Então, primeiro, o 3.14.6, ele fala do almoxarifado. Então, vou gerar aqui primeiro do almoxarifado, o G8. O tribunal também, ele muda. Começou dizendo que era termo circunstanciado, depois mudou para declaração, depois agora já é termo anual. Isso. Então, aqui ele gerou o termo anual aqui, do inventário de bens aqui é almoxarifado. Então, o saldo contábil, aqui o saldo inventário. Então, tudo ok aqui entre os dois sistemas, tá? O outro do patrimônio já atende o item 7, que é a declaração. E o item de baixo, ele pede para gerar os do patrimônio. Então, eu vou gerar aqui dos bens móveis. Então, aqui ele gerou o termo de inventário aqui no dos bens móveis. Então, o saldo contábil, o saldo inventário. Também a gente tem dos intangíveis e dos imóveis. Vou fazer a geração aqui. Não tem nenhum intangível, né? É para SUG, por isso que eu trouxe aqui o saldo zerado. E os imóveis. 2 ou 3, né? Então, ele traz aqui também, da mesma forma aqui, o valor dos imóveis, no contábil e aqui dentro do patrimônio. Então, a gente encerra o item 3.14.7, só aguardar a geração do outro item. Aqui. Vou pegar uma UG menorzinha aqui. Abrimos até um chamado. 14? Nós não conseguimos gerar até hoje. Né? Dá censo, não. Abriu o chamado. A única que a gente não conseguiu gerar. Não tá dando essa mensagem. Para a gente dar uma olhada. Em vez de edição. A base é tão real que você vê que... Muito. Eu só estava esperando. Eu também. Ninguém vai reclamar mais, né? Não é como é que eles vão conseguir nós, não.
Aí tá mesmo. Não, mostrar também não consegue. Todo mundo é humano aqui. Não consegue. Ainda bem que vocês tinham 8 dias, até amanhã para demonstrar esse item. Né, Luiz? É isso mesmo. Até amanhã. Amanhã vocês mostrarem a censo. Gerar a fazenda. Não. Tá gerando a fazenda. Não fazenda. Mas desse mês que não está conseguindo? É. Eu nunca consegui. Não, Só isso desse mesmo. Algum dado não está sendo tratado, está incorreto no banco. Eu ia mostrar. Às vezes nas pendências, nem das pendências mostra que tá errado. Ele mostra só quando está faltando dado. Né? Porque é difícil o sistema validar uma informação. Se você está dizendo que você é efetivo militar, o sistema não vai conseguir dizer que você é eletivo, né? Então, ela está com isso desde ontem. Mas é porque isso aí foi gritante. sim. Nossa, ontem... Ai, gente. Melhor tirar essa opção, deixar só para eles não errar, então. Mas não pode. Não pode. Eles têm que aprender. É porque não tem, né? Não, Eles têm que aprender. Gente, não tem. Mas é vai muito... ter um efetivo militar. Não Tem, nós temos efetivo militar. Quem? Ah, não, é Não, guarda cedido não. por outros órgãos, porque aí ele entra como CPO. Mas o tribunal ele faz para todo mundo, né? Então. Deixa a opção mais inativada. Ah, não, é bom deixar, gente. A gente vê os dedos. Porque errando aprende, né? Ou não. Não. Às vezes devia deixar mesmo para eles. Mas eu acho que o E tribunal... tem uns que eu corrijo. Mando foto. Já corrigimos. Quando já chega no outro passamos, mês, não, tá de novo eletivo. A pessoa não presta Eu atenção. falei, gente, não é possível, estava certinho Na mês verdade, Acho que passado. ler rápido, acho que ler Não presta efetivo. atenção. É ontem o moto não colocou eletivo. Porque é o primeiro que aparece. Isso, Não, Aí é falta de atenção. às vezes, Mas é verdade. Quer fazer as coisas na pressa? aí Dá ordem efetivo civil, acho que é um Não, eu não sou outra efetivo categoria. civil. Eu falei, lógico que você é efetivo civil, filho. Você não é efetivo militar, você é efetivo civil. Ah, é verdade. Ele achou que o reservista, tiro de guerra, já serviu, já. Pô, gente, só rindo. É demais, pessoal. Ainda bem que são só 1.500 usuários, né? 600. Não, 600 são bloqueados. 657. Mas todos Não, os 600 são bloqueados, né? Não. Não, ativo tem 1.600. 1.657 ativos. Bloqueados tem 600 e pouco. Colaboradores em geral, assim, são usuários do sistema. Acho que tem 15 mil, né? Da prefeitura inteira. mais ou menos aí. Teve do hospital? 15 mil. Mas a gente ainda vai delegar para a SEMI a questão de RME. Aí cada escola vai ter que gerar sua RME, que hoje não é assim. Quando mudou a versão do web, teve uma tentativa, né? Foi. Porque antes tinha um impedimento do desktop, servidores. Sim. Mas é porque agora eles contrataram auxiliares de secretaria, Fizeram contrato de mão de que é obra. uma terceirizada, e eles vão fazer essas coisas. De ser administrativo aí. Como que funciona hoje? Se precisar de uma RMI, qual que é o procedimento? Um setor de 4 pessoas recebe por e-mail um formulário e digita no sistema. Aí, tipo, chega para uma Isso é pessoa anos. e vai imputando no sistema. Anos. É na SEMPA? SEMI. SEMI. A taxa Vai, faz- deve ser grande. E enorme. Enorme. Na saúde, não, porque é integrado com a rede de bem-estar, então já vai automático. Eu lembro É perfeito. Agora, o da educação. De repente, a educação, né? Não sei como é que... E o da saúde funciona muito bem. Funciona. Eu lembro que eu passei meses lá com eles. Funciona muito bem, essa integração com a rede Aí de eu bem-estar. acredito que esse Mas gerou auxiliar, os arquivos ele vai aqui. fazer isso também. Então, deixa eu extrair. Aqui, remessa aqui, contratação da SEMP, 5/2023.
E todos os arquivos, né, todas as fases ali, conforme a gente havia visto ontem. A CENF, ela não contrata, né, então só tem dados aqui na execução aqui e no instrumento aqui contratual. Mas agora já começou, né? Aqui tem todos os dados aqui, tá? Referente aqui à execução. Ok? Beleza, É fechou. isso. Nós encerrou todos os itens, né? Sim. Todos os itens. Não, Encerraram Tudo o vídeo? atendido? gravar. Tá tudo Não, atendido, aqui, né? Aqui foi. Sim. Tá, então nós vamos Só que encerrar. os obrigatórios foram demonstrados. Os obrigatórios. Os itens obrigatórios foram demonstrados e atendidos. E a gente vai encerrar então a prova de conceito. Em breve nós vamos comunicar a reabertura da sessão para o julgamento. Ok. Ok. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Você vai mandar primeiro, Luquinhas. Isso, manda para assinatura.